Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal, nesse episódio, que vamos continuar aí durante esse ano, se Deus quiser, o ano que se aproxima, 2026, Café com Rose Gomes, um vídeo pela manhã e também na segunda, na quarta e na sexta, um vídeo à tarde, tá? Esse daí é os meus planejamentos, é claro que às vezes sai, foge um pouquinho do nosso controle, mas dentro do possível é isso que eu estarei fazendo nesse canal. Então se você tem gostado desse canal, nos ajude nos apoiando, deixa seu like, isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas. Esse ano eu quero alcançar mais pessoas para o reino do Senhor. Nós precisamos aprender a adorar o nosso Senhor, nós precisamos aprender a buscá-lo de todo o nosso coração. E dentro das experiências que eu tenho tido, eu sou uma mulher com 51 anos, em março faço 52, e nasci, meus pais já eram cristãos, e eu fui religiosa durante muitos anos, eu vivi muitos anos presa dentro de uma religião, a vida não andava, coisas espirituais aconteciam, e Deus foi mudando, me dando sabedoria, e ao longo de uns quase 10 anos, daí pra frente minha vida tem mudado, aos pouquinhos, tá? Mas todo dia eu cresço um pouquinho na presença do Senhor. E o que eu tenho aprendido, eu quero estar ensinando para você, para encurtar o seu caminho. Imagina eu que eu estava observando quantos anos que o Senhor tem falado comigo, quer mudar minha história, mas por não ter sabedoria, mais por ter crenças limitantes, mais por às vezes não entender o trabalhar de Deus, minha vida protelou durante muitos anos, né? Então, as experiências que eu tive, boas e negativas, vai te ajudar a encurtar o seu caminho e alcançar a bênção do Senhor, tá bom? Então, se você gostar das mensagens que eu tenho deixado aqui, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e vamos aí para um ano abençoado. E hoje eu quero falar com você sobre o meu aprendizado desse ano. Eu lembro quando foi 2024, finalzinho, como o dia de hoje, no dia 31, eu estava ali feliz, né, falando sobre uma palavra ali, tem até esse vídeo no canal, e eu falava que quando eu chegasse em 2025, no finalzinho de 2025, minha vida seria totalmente mudada. Mas eu vou confessar para você que eu estava pensando mais na parte material, né, porque sim, isso é importante, mas nós temos que ter sabedoria em tudo. E aí eu pensei em coisas que eu tenho, planejamentos que eu tenho, sonhos que eu coloquei nas mãos do Senhor, e eu achava que até finalzinho de 2025 tudo isso ia ter acontecido, né? Estaria realizando esses sonhos, estaria aqui contando para vocês o que Deus fez. Mas a maneira que Deus trabalha é diferente da nossa. O nosso Deus conhece o nosso coração. Então o trabalhar de Deus foi assim maravilhoso esse ano. E dentro dessa situação de 2025, teve momentos bons, momentos ruins, e teve muito aprendizado. E o que Deus fez na minha vida é uma transformação grande, tá? Eu chego sim em 2025, no finalzinho de 2025, transformada. A Rose do final de 2024 para 2025 é totalmente diferente. Mas esse crescimento, essa mudança é algo que está impresso em mim. É uma mudança que Deus fez, me preparando para as bênçãos e vitórias, propósito que Deus tem no meu coração para esse ano de 2026. Então é assim, gente, Deus faz dessa forma. Aquilo que nós colocamos no nosso coração, Deus tem para nós algo muito melhor, muito maior, mas tudo é no tempo dele. Há um tempo da preparação, tá? Eu tenho aprendido isso. Deus tem falado muito comigo, e para mim os exemplos na Bíblia é José e Davi, tá? Você vê ali José, Deus mostrou para ele o sonho, Deus falou o que ia fazer, que ia exaltá-lo, mas teve um período ali de 13 anos de preparação. Olha só, é dessa forma que Deus faz. Davi é a mesma coisa. Foi lá o profeta Samuel, ungiu Davi para ser rei entre os seus irmãos, você sabe toda aquela história. E Davi sabe o que faz após ser ungido para ser rei? O certo não seria, bom, foi ungido para ser rei, agora vai lá, senta no trono. Não, para você sentar no trono tem uma preparação. Então o que aconteceu? Deixa eu tirar essa almofada que está me atrapalhando. Então o que aconteceu? Simplesmente Davi volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele poderia até murmurar, não entendi, foi nada. Fui ungido para ser rei e continuo fazendo a mesma coisa. Estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai. Que rei que é esse? Não, eu não vou acreditar nisso não, né? Deve ser um profeta de Araque. Não deve ter sido Deus que falou não, porque não tem sentido. Me chamou, me ungiu para ser rei. Após a unção, eu volto para cuidar das ovelhas do meu pai. Mas aí você vê, toda uma preparação.
Tem um dia que o pai dele falou, olha, vai lá, os irmãos dele que eram preparados para a guerra, está numa guerra, vai lá e leva alimento para os seus irmãos e vê como que está lá e me conta. Quando ele chega lá, ele vê aquele gigante Golias afrontando o povo de Deus. E eis aí a primeira oportunidade de Deus usar aquela situação para começar a soprar o nome de Davi. Quem era Davi? Davi era simplesmente o filho de Jessé, seu pai. Tanto que Saul pergunta, quem é esse moço? Né? Quando ele está ali tocando a harpa no palácio, também foi um período de preparação. Então, quando perguntava quem é esse moço, eles falavam, é o filho de Jessé. Quem é esse rapaz? O filho de Jessé. Não tem nem nome, nem para falar quem é esse rapaz. Quem é esse rapaz? Davi. Então, nem o nome de Davi era reconhecido. Quem é esse rapaz? É o filho de Jessé. Quem é a Rosa? É a filha de Zaqueu. Quem é a Maria? Aí vai falar a filha do seu pai lá, porque não tem nem nome, não tem conhecimento. Quem é essa mulher que está aqui falando no YouTube? É uma profeta? É uma pastora? É uma missionária? A gente gosta de títulos, na verdade? Missionária Rose, pastora Rose. Gente, é assim que Deus faz. Deus trabalha de várias formas. E às vezes ele pega aquele que está cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Entende? Então eu sempre cuidei das poucas ovelhas do meu pai. E Deus faz dessa forma, gente. Deus faz dessa forma. Deus mandou que eu viesse aqui e eu estou fazendo o que Ele mandou. Então é isso. Ouça a palavra e coloque em prática na sua vida. Entenda os processos, tá? Deus falou alguma coisa, você fala, não entendi nada. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, alguns anos atrás, Deus me fez uma promessa, mas nada acontece. Após a promessa, parece que tudo assim, como posso dizer, foge do controle. Davi, você vai ser rei. Né? Você foi ungido para ser rei. O que Davi, acontece com Davi? Ele vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Depois, quando ele consegue, né, fala, poxa, agora o nome dele está sendo soprado. Matou o gigante, as pessoas reconheceram ali quem era Davi, um rapaz forte, um rapaz que tinha Deus na vida dele, e após isso ele tem que ficar fugindo de Saul. Saul quer matar ele, tem toda uma história. E ele foi ser rei primeiro em Hebrom, ficou lá 7 anos em Hebrom, um lugar pequeno, sendo preparado para ele poder falar, agora não entendi nada. Ué, Deus disse, amor, eu estou gravando. Deus disse que eu seria rei em Israel, agora você é rei em Hebrom. Entende? Gente, o trabalhar de Deus foi ser rei em Hebrom, ficou lá 7 anos sendo preparado. E depois chega o grande dia da promessa se cumprir. Aí ele vai sentar no trono e passa a ser rei de Israel, um dos maiores reis que Israel teve, tanto que até hoje nós falamos o nome dele. Entende que houve um processo? É dessa forma. Então não se desanime diante da situação que você está vivendo hoje. Talvez você está finalizando hoje é dia 31 de dezembro, último ano de 2025. Estamos indo aí para um novo ano 2026, um novo ciclo e preciso ter novas atitudes na presença de Deus para que a minha vida mude. Para que eu veja a minha vida crescendo em todas as áreas. Área espiritual, que é a principal, área financeira, na saúde, entende? Em todas as áreas. Deus quer nos abençoar? Sim. Haveremos dificuldades a ser enfrentadas, como o próprio Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque temos Jesus conosco. E nós venceremos em nome dele. Então que você não fique desesperado. Eu não sei qual foi o seu processo desse ano. Eu achava que só o meu ano tinha sido difícil. E aí você começa a ver as pessoas falando, até os memes que tem, né? Mostrando aí, tem uma figura que é aquela estátua da Havan, que está caída assim, estava assim escrito nesse meme. Ainda não terminou 2025 e eu já estou desse jeito. Então, foi um ano difícil, tá? E aí tem também a política do país, governo, crise, tantas coisas, né? Fora a vida espiritual. Então, gente, não se desespere. A maneira que Deus trabalha muitas vezes nos surpreende. Eu chego no final desse ano de 2031, fazendo um balanço e me vendo totalmente diferente da Rose de 2024, finalzinho de 2024. Há um novo tempo para a minha vida, eu creio, e há um novo tempo para a sua vida também. Mas mediante a isso, precisamos nos posicionar, nos colocar para receber, nos posicionar para receber as bênçãos do Senhor. Para entender qual que é o caminho que Ele tem para nós em 2026, qual é a direção, que você aprenda a viver na vontade de Deus. Durante muitos anos, tá? Eu tenho relutado contra a vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor falou para mim, Rose, busque primeiro meu reino, a minha justiça, faça a minha vontade, vá por essa direção.
trabalhe na minha obra. E eu falava, Deus, tá bom. Então eu me dedicava ao Senhor 70%, mas a maior, olha, eu acho que menos, viu? Bem menos, acho que 50%. Mas eu me posicionava mais naquilo que eu queria, colocando a minha força. Achava que através da minha força eu ia conseguir. Outro exemplo de Davi. Davi não fazia nada na sua força. Ele sempre confiava em Deus, mesmo quando ele já estava no auge, mesmo quando ele já tinha vencido várias guerras, mesmo quando ele já tinha um exército preparado, um grande exército, ainda assim ele não dava um passo se Deus não desse a direção. Se Deus não fosse na frente com ele. Quando ele começa o exército dele, ele pega pessoas que não têm valor nenhum, pessoas endividadas, homens que você olhava e não dava nada por ele começa ali com um pequeno exército de homens que não tinham valor. E esse pequeno exército se torna um grande exército na presença de Deus. É dessa forma que Deus faz. O nosso Deus sempre nos surpreende. Nós pensamos assim, não, Deus vai usar aquele que é eloquente, aquele que sabe falar bem, aquele que já estudou em Harvard. Ele pode usar essas pessoas? Pode. Mas geralmente Deus não surpreende. Geralmente ele pega aquela pessoa humilde, simples, aquela pessoa que talvez nem tenha tanto estudo, que não sabe falar, mas tem um coração na presença do Senhor. É segundo o coração de Deus. E ali daquele pequenininho, daquela pequenininha, ele faz um grande exército. É assim que Deus faz. Então confie em Deus. O final do ano está aqui. Nós vamos agora para o próximo ano, 2026. E creia que tudo que você passou esse ano vai servir de base, de raiz, para que o novo do Senhor venha na sua vida. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou terminar aqui, dia 31 de dezembro, com o meu livro Café com Deus Pai. E eu já fiz o pedido do meu novo livro, 2026, está para chegar. Assim que chegar eu mostro para vocês. E hoje eu estava lendo aqui, que coisa mais linda, sabe? Sabe o que é interessante? Durante o ano, quando eu fui lendo esse livro, teve dias de dificuldade tão grande que eu não tinha nem força, sabe? Para orar. E aí eu lia a palavra aqui do dia e aquela palavra falava comigo. Gente, é algo lindo, porque esse livro foi inspirado por Deus. Deus usou esse homem, que é o Júnior Rochirola, e inspirou ele a fazer esse livro, tá? Então eu acho tão triste quando eu vejo homens e mulheres de Deus, é sempre assim, tá, gente? Criticando o livro, porque é um livro fraco, mas esse livro não é para você. Se você é essa pessoa que já está num nível superior espiritual, né? Então não é para você. Você está num nível assim que a gente ainda não conseguiu alcançar. Então esse livro é para pessoas que estão começando mesmo, que abre o coração para ler a palavra. São palavras simples, vai estar falando palavras positivas, sim. Nós precisamos de palavra positiva. Palavra negativa é o que mais nós temos. Você quer coisas negativas, que você acha que tem que ser dessa forma? Coloca aí nos jornais, né? Vai lá assistir, fulano matou não sei quem, ciclano roubou não sei o quê, o país agora está afundando, esse ano. Vai ouvir essas coisas. Se isso é bom para você, faça dessa forma. Eu vou me encher daquilo que me traz esperança. A própria palavra fala isso. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Você teve uma vida tão conturbada na sua infância, na sua adolescência, você vai ficar remoendo aquilo que é ruim? Isso vai te trazer esperança? Durante a sua vida, que foi difícil, teve momentos bons. Teve coisas que Deus fez, um milagre que você alcançou na presença de Deus, um testemunho de um irmão que edifica. Então, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Porque se você ficar buscando coisas negativas, você vai afundar. Você não vai resistir. Então, aqui a palavra sim, se eles dizem que é uma palavra positiva, que bom que ainda há palavras positivas para nós. A própria Bíblia são palavras positivas. Você nunca vê Jesus falando para uma pessoa, derrubando ela. É sempre uma palavra levantando. Você vê Gideão correndo, fugindo, né, ali no largar, e quando o anjo do Senhor chega ali para falar com ele, fala, varão valoroso, varão valente. E você olha para fala, calma aí, Senhor, valente? Ele está escondido no largar, ele está com medo dos midianitas. Olha que o anjo fala para ele, varão valente. Imagina, eu estou lá no largar, triste, correndo, e ele chega, varão medroso, incompetente. O que você está fazendo aí, escondido? Você não confia em Deus? Ele ia ficar animado, gente. Ele já está mal. Não, ele chega lá e fala, varão valente, varão valoroso, Deus é contigo. Então ele fala, opa, Deus é comigo? Aí ele até fala, mas se Deus é comigo, por que então tem acontecido todas essas coisas? Por que eu estou passando por isso? Porque nós sempre temos esse questionamento, não é? Essas interrogações. Se Deus é comigo, por que eu tive um ano tão difícil? Se Deus é comigo, por que minha mãe faleceu agora?
Se Deus é comigo, por que portas foram fechadas durante o decorrer do ano? Eu vou me apegar àquilo que talvez me traga tristeza, não é verdade? Mas se eu falar, não, Deus é comigo, Deus tem me dado força para superar esse momento, Deus tem me feito entender que faz parte do processo, né? Ela descansou, porque chegou o dia dela, vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, nós não somos eternos. E outras coisas que aconteceram que foram boas na minha vida durante o ano. Então eu vou me apegar a isso, confiar em Deus, porque Ele é conosco. O que Jesus nos disse? No mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, porque eu venci. Entende? Então ele poderia dizer, não, gente, no mundo tereis aflições, é muito difícil mesmo, vocês vão sofrer eternamente, vocês vão sofrer muito, até eu voltar, não tem que ficar desesperado. Ele disse, no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci, você vai vencer também, você vai vencer agora no meu nome. Eu vim abrir espaço para você. Eu vim para você, para te ligar novamente com o Pai. Hoje não tem mais o véu, hoje não tem mais o sacerdote, que eram os únicos que poderiam chegar na presença de Deus para levar o seu sacrifício, para levar as suas ofertas. Eu vim resgatar isso. Hoje você entra dentro do seu quarto e fala com Deus. Hoje Deus está sempre disposto a te abençoar, sim, a te levar para o caminho correto. Mas necessário é que eu abra o meu coração, que eu fale para Ele, Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade na minha vida. E a vontade de Deus vai prevalecer. E você tem que entender que os caminhos do Senhor não é o nosso caminho. Às vezes Ele vai levar nós para um caminho que você vai olhar e vai falar, será que é isso mesmo? Mas pode seguir. Se Deus mandou você ir, siga. Confie em Deus, porque Ele vai te levar para o caminho da vitória. Então vamos lá, vou ler aqui. Dezembro 31, olha só, eu achei lindo o que está escrito aqui. Finalizando mais um ano, vamos lá. A boa parte. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Aqui já trouxe para mim a finalização deste ano. É isso que eu entendi, né? Eu escolhi também como Marta, eu também fiquei ansiosa, eu também fiquei preocupada, eu também tentei fazer as coisas da minha forma, eu também tentei realizar com a força do meu braço e só teve decepção. Aí eu chego no final do ano agora entendendo que o que prevalece é a vontade de Deus. Esse ano vai ser diferente. Eu vou falar para você que quando eu chegar no final de 2026, eu vou estar contando assim, o que Deus fez na minha vida. Mas o que Deus fez na minha vida vai ser a vontade dele, não vai ser mais a minha vontade. A minha vontade era uma para 2025. Se eu for olhar o que eu queria, eu vou chegar decepcionada agora no final do ano. Eu vou falar, Deus, não aconteceu. Eu tinha esse sonho, eu tinha esse projeto, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e não aconteceu. Eu vou chegar reclamando, murmurando, mas não. Eu consegui entender que o que prevalece é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu escolhi isso para minha vida. Um dia eu orei e disse, Senhor, eis-me aqui na sua presença. Que a sua vontade prevaleça na minha vida. E aí, Deus está fazendo a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então agora eu confio em Deus. Agora eu abro meu coração para entender que eu não vou dar um passo esse ano que entra se não for a vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. E eu quero ser exemplo para ti. Que você faça o mesmo. Que você coloque isso em prática. Que a sua oração hoje seja, Senhor, eis-me aqui na tua presença, seja feita a sua vontade, me dá sabedoria, abre a minha visão, me coloque nos caminhos certos, coloque as pessoas certas no meu caminho, tira as pessoas que não provêm de ti, que não é boa para mim, dos meus caminhos, me tire desses lugares, Senhor, que não te agrada. Senhor, eu quero voltar minha vida nas tuas mãos, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, eu quero deixar aquilo que te aborrece, eu quero te agradar, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu começo esse ano, Pai, levantando pela manhã e orando, e buscando, e lendo nem que for um capítulo da palavra de Deus. Começa a estudar a Bíblia. Não deixe de ler a palavra. Não fica sendo aquele crente que só vai na igreja e ouve a palavra, ouve o que os outros acham, o que os outros pensam, e começa a viver fora daquilo que é a vontade de Deus. Entende? Então começa a buscar no Senhor. E você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. As outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai viver essa palavra. Eu nunca consegui entender essa palavra. E hoje eu finalizo aí 2025 entendendo isso, depois de muitos anos. Então vamos curtar o seu caminho? Você vai esperar chegar aos 51 anos para poder falar que agora você está entendendo o que Deus quer na sua vida? Né? Deus falava comigo, eu já tinha meus 18 anos. Rose, busque primeiro o meu caminho. Rose, faça a minha vontade. E as demais coisas vai ser acrescentada.
E eu não entendi. Antes ainda era pior, que eu falava, Deus, não posso. Eu tenho meus filhos pequenos. Ah, tá, sua vontade é essa, tudo bem, mas eu preciso cuidar dos meus filhos. E na força do meu braço eu corria. Na força do meu braço eu fazia. Era tão difícil, tão pesado, tão cansativo. Porque na força do braço a gente cansa. Mas quando você vai na força do braço de Deus, quando você vai confiando em Jesus, deixando o Espírito Santo te guiar, as coisas ficam leves. Por isso que Jesus diz assim, sabe, é incrível. Ele fala, troca o seu fardo pesado com o meu que é leve. Quantas vezes ele falou, troca o seu fardo pesado com o meu que é leve? Eu falava, não posso trocar, eu vou fazer. E pegava aquele fardo pesado, eu tô suando, eu tô brilhando, né, gente, tá calor. E ficava ali tentando, batendo, sabe, como eu posso dizer, com a força do meu braço, lutando, correndo atrás, suando, me cansando. Tive várias situações, uma delas aqui, ó, tem esse, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. É o meu corpo reagindo, né? Então toda vez que eu fico ansiosa, preocupada, o corpo reage. Cada um passa uma situação, tem gente que ataca o estômago, né? Tem outros que o cabelo começa a cair, já tive isso também, o cabelo começa a cair, tô cuidando, né? Passei numa dermatologista, ela falou que isso daqui é emocional, né? E por quê? Por não confiar em Deus, por ficar desesperada, por fazer na minha força. Cuidado com isso, cuidado com isso. Quem faz na força do braço, sofre. Quem faz na força do braço, protela aquilo que Deus tem para ti. Às vezes você precisa andar no deserto só 40 dias e você vai andar nesse deserto 40 anos, porque não obedece a Deus. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui. Eu gosto de falar, gosto de pregar, se deixar eu vou embora. Outra parte que está aqui no livro. Que a sua meta seja estar cada dia mais próximo de Deus. Essa é a minha meta para o ano de 2026. Que seja a sua meta também. Eu vou estar te inspirando a fazer isso. Busque a Deus. Esqueça as outras coisas. É preocupante? Ah, não, mas eu tenho que... As portas estão fechadas. Sim, Deus sabe disso. Ele vai abrir as portas. É porque há uma doença na minha família. Sim, Deus sabe disso. Ele vai curar essa doença. Ah, é porque eu estou toda endividada. Sim, Deus sabe disso. Ele vai te dar um caminho, ele vai abrir uma porta e você vai pagar essas dívidas. Como? Quando você colocar Deus em primeiro lugar. Como? Quando você descansar no Senhor. Quando você deixar Ele te direcionar através do bom Consolador Espírito Santo. Todas essas coisas vai ser acrescentada. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Eu sofri muito para entender isso. Muitos anos que eu estou aí correndo atrás do rabo. Muitos anos. E hoje eu entendo isso. Deus vai mudar a sua história quando você também entender isso de todo o seu coração. Busque Ele em primeiro lugar. Coloque Ele na sua frente. Não faça nada que não for a vontade de Deus. E todas essas coisas vão te seguir. As bênçãos vão correr atrás de você. Eu passei anos correndo atrás da bênção. Eu passei anos tentando fazer na minha força. E hoje eu entendo isso. As bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Você só segue. Sabe o rio? O rio não segue? O rio segue, ele vai indo. Ele não fica lutando para voltar. Se o caminho é esse, o rio não fica... Não, eu vou voltar para trás, porque ele vai fazer muito esforço para voltar para trás. Ele segue. É isso que Deus quer. Como se fosse um rio na presença do Senhor. Deixa Deus te levar. Ele vai te levar para o caminho correto. O que Ele tem para você é maravilhoso. Apenas confie. Então vamos lá. Celebrar vai além das grandes festas e reconhecer cada passo dado em nossa trajetória. No apagar das luzes desse ano, teremos inúmeros motivos para agradecer e celebrar, não apenas pelas vitórias alcançadas, mas porque temos um Pai que caminha conosco e que não nos abandonou em momento algum. Isso já é suficiente para renovar nossas expectativas para o que virá. Mesmo que estejamos finalizando mais um ciclo, ao virar da página da vida, sempre há um novo caminho escrito por Deus, preparado para cada um de nós. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que há esperança em um novo horizonte, pois ainda que as estações mudem, Deus Pai continua sendo o mesmo e a sua bondade não tem fim. Este ano teve seus desafios, momentos de lágrimas e também de muita alegria, mas você chegou até aqui e decidiu não trilhar os caminhos da vida de maneira solitária. Buscou a Deus e diariamente decidiu tomar um café com Deus Pai para reconhecê-lo melhor. Escolhas como essa falam muito a respeito de como será o seu próximo ano, pois assim como Maria, você escolheu a boa parte e não permitiu que os afazeres do dia a dia roubassem seu tempo com o Pai. Há um novo tempo prestes a se iniciar em sua vida. Por isso convido você a elevar suas expectativas, pois Deus tem algo extraordinário
preparado para você. Mas para viver a plenitude do novo ano, faça boas escolhas, decida se aproximar ainda mais do Pai, caminhe em obediência e entregue seu melhor a Ele. Abraça o novo de Deus e vamos junto nessa extraordinária jornada de fé. Glória a Deus, que você faça como Maria e escolha a boa parte. Deixe de ser Marta, deixe de ser ansiosa, deixe de tentar fazer tudo com a força do seu braço. Confie em Deus, entregue os seus caminhos ao Senhor e você viverá o melhor da terra. Amém? Estamos finalizando. Meu Deus, olha como eu estou suando. Estamos finalizando aí mais um ano. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que você confie nele e saiba que o melhor está por vir. Amém? Um abençoado dia, um feliz ano novo. Até o próximo ano com as palavras que o Espírito Santo direcionar a mim. Aí eu trago para você e você me ajude, tá bom? Compartilhando e que muitas pessoas sejam alcançadas. E essa é a meta desse ano para nós, tá? Entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Colocar Ele em primeiro lugar e que a vontade dEle prevaleça em suas vidas. Amém? Até o próximo ano, se Deus quiser.